eleição de deputados do Novo e do PL. Marcel Van Hatten, Marcos Pollon e Zé Trovão são acusados de liderar motim que paralisou a casa por 30 horas em agosto de 2025. Delação no Supremo, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro entrega anexos de acordo de delação premiada. Polícia Federal e PGR têm 2 meses para checar o conteúdo sobre o caso Master. Saúde turbinada. Integrantes da AGU terão reembolso para academia, fertilização e gastos médicos de parentes. Auxílio pode chegar a R$ 7.000 por mês. Contas na mira. Ministério Público Eleitoral aponta doação de pessoa morta e falta de comprovação de R$ 25 milhões na campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo em 2022. Chapa fechada. Tarcísio de Freitas anuncia nomes para a reeleição em São Paulo. Eduardo Bolsonaro desiste do Senado e será suplente de André do Prado. Conexão Postos. Operação da PF mira esquema de lavagem de dinheiro da família de Rogério Andrade. Policiais são investigados por elos com o jogo do bicho. Aquecimento do mercado. Vendas de veículos novos no Brasil superam 1.700.000 unidades no primeiro quadrimestre. Resultado é o melhor desde 2013 e revela impacto positivo de incentivos governamentais. Prazo para presidente Lula promulgar derrubada de vetos à lei da dosimetria termina nessa noite. O governo anuncia que vai recorrer ao Supremo contra benefícios a condenados por golpe de Estado. O TVT News começa agora. Este é o TVT News, segunda edição. Falo ao vivo dos nossos estúdios na Avenida Paulista. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, a TV dos Trabalhadores traz uma cobertura completa, sempre da perspectiva da classe trabalhadora, ou seja, o seu interesse. Aqui está o jornalismo que faz a diferença, com análise e entrevistas exclusivas. E a TVT agora é nacional. Sintonize pela Parabólica Digital no canal 555, no 44.1 em São Paulo, ou pelas nossas emissoras parceiras no ABC, Bahia e sul do país. Já somos mais de 1 milhão no YouTube. Portanto, deixe seu comentário e participe com a gente lá e nas nossas redes sociais. Lembrando que a informação aqui começa cedo. Tem TVT News, primeira edição, às 10h30 da manhã, com a jornalista Thalita Galli. E às 2 da tarde, você fica com Sem Censura, com a Cissa Guimarães. Fique ligado também nos nossos destaques. Terça, às 9 da noite, tem Conversa Sem Curva. Quinta, Juca Kfouri entrevista. Sexta, tem Samba na Gamboa. E no sábado, o melhor do cinema nacional no Cine TVT. Acesse tvtnews.com.br e confira a programação completa. O Brasil do futuro acontece aqui. E a TVT é feita com e para você. Participe. 16h04. O presidente Lula segue para os Estados Unidos em uma missão que vai muito além de um encontro diplomático. Mais do que tratar de pautas imediatas, a viagem reafirma um princípio que tem marcado este governo. Soberania não se negocia, se exerce. Enquanto isso, parte da oposição volta a fazer o que sabe: distorcer fatos e espalhar ruído. Chegam ao ponto de sugerir que o presidente iria defender facções criminosas. Uma acusação grave, vazia e que não se sustenta diante da realidade. O que está em jogo é o exato oposto. O Brasil busca cooperação internacional para enfrentar o crime organizado transnacional, com inteligência, tecnologia e integração. Uma resposta concreta a um problema real que atinge principalmente
as periferias e as fronteiras do nosso país. No campo econômico, o recado também é claro. Há interesse global em nossos recursos estratégicos, como terras raras e minerais essenciais, mas o Brasil não está à venda. Parceria sim, submissão não. O que incomoda, na verdade, não é a agenda, é o protagonismo. Um Brasil que se posiciona, que negocia de igual para igual e que recusa o papel de coadjuvante, desagrada quem se acostumou a um país submisso. No meio do barulho, convém lembrar, política externa não se faz com fake news, nem com torcida, se faz com interesse nacional, seriedade e estratégia. É esse o Brasil que está em jogo. Esse encontro entre Lula e Trump será muito debatido aqui no TVT News, segunda edição, durante toda a semana. Mas agora nós queremos a sua opinião. Qual é o fato mais importante para o Brasil da reunião entre Lula e Trump nessa semana? Segurança, opção A, segurança pública. A cooperação internacional para combater o crime organizado e o tráfico de armas nas fronteiras. Boa. Opção B, soberania econômica, atrair investimentos para o Brasil sem entregar nossas riquezas minerais e terras raras. E opção C, liderança global, reafirmar o papel do Brasil como mediador importante nas relações internacionais. Olha, gostei da enquete, hein? Vote no nosso canal do YouTube, você que está pelo YouTube, é muito simples, desce ali na caixinha de comentários, você vai achar a nossa enquete. E deixe seu comentário também. Você que está pela TV, por diversas formas que a gente já falou aqui, 44.1 em São Paulo, 555 da Parabólica Digital no Brasil todo, ou pelo 512 da Claro TV, no ABC Paulista, TV Quirimurê, na Bahia. Você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Você pega o teu celular, entra no YouTube e escreve lá, Rede TVT, ou simplesmente mire a câmera do teu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Segura ele um pouquinho aí para o pessoal pegar o celular que está no bolso, tal, tirar. Ô menino, pega o celular lá, né? E já mira aí e pum, beleza? Estou aguardando o comentário de vocês, porque daqui a pouco nós vamos exibir alguns comentários aqui no nosso telão, como já é da nossa dinâmica aqui. Né? 16 horas e 8 minutos. Mandar um abraço para o porteiro do prédio, né? Que ontem eu cheguei, ele falou, rapaz, você vem cá, é o Francisco. Ele falou assim, eu estava assistindo o teu jornal e você usou um termo que eu adorei para se referir ao Neymar. Eu falei, rapaz, que termo que foi? Porque eu falo tanta coisa e tal. Aí ele lembrou, catarrento. Ele falou, não tem outra coisa que explicar. Mandar um abraço para o Petrolino, que é o zelador do prédio, um querido, e também o Francisco, que é, né, o porteiro, operário, que está lá, bicho. O cara é um baita de um profissional. Aliás, lá no meu prédio, lá é todo mundo muito gente fina. Os porteiros. Brincadeira, tem muita gente boa lá no nosso prédio. Vamos em frente. O Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão por 2 meses dos mandatos dos deputados Marcel Van Hatten e Marcos Polon e Zé Trovão. A punição é um desdobramento do motim que impediu o funcionamento da casa por 30 horas em agosto do ano passado. Nós estamos com um probleminha na exibição desse VT e daqui a pouco a gente tenta resolver aqui. Bom, o relator do caso, o deputado Mocis Rodrigues, do União Brasil do Ceará, concluiu que houve quebra de decoro parlamentar. Ele afirmou que o direito de oposição não pode ser usado para inviabilizar pela força o trabalho do legislativo. Eu não sei se vocês se lembram desse episódio, que numa lista de episódios tristes, né, que vem acontecendo nessa quadra da história, é um dos mais vergonhosos. Esses
três aí, mais uma turma, né, que parece que está escapando, né, eles simplesmente inviabilizaram o trabalho. O Zé Trovão, esse de boné aí, o Trovoada, né, o Zé Trovão, eles têm uma cena que ele senta, né, e põe a perna assim e ele impede as pessoas de entrarem, né, para compor a mesa. Você pode achar, falar, não, é uma discussão normal, né? Tem coisa aqui que não pode se normalizar, assim como o tapa que o Neymar deu no rosto do Robinho Júnior. Né? Eu tenho ouvido muita gente falar, não, mas isso é normal no futebol. Não, isso não pode ser normal nem no futebol, nem no teu condomínio, nem na academia, nem no plenário do Congresso Nacional, em lugar nenhum. Nenhum lugar pode ter regras diferentes da Constituição brasileira. Tá? E aí, na Casa do Povo, pior ainda. Essa é a verdade, pior ainda. Isso é um horror. Esses caras inviabilizaram os trabalhos, eles estão inviabilizando o exercício da democracia. Para eles não é nada, porque eles são golpistas. São os caras que apoiaram o povo do 8 de janeiro, que incentivaram, manipularam aqueles pobres coitados que estão lá. Tem gente que fala, ah, mas não é tão pobre coitado assim. Não, não é tão pobre coitado assim, mas foram manipulados por essa gente. Né? Essa gente aí que fez eles acreditarem, né, que, né, ó, vai dar certo. O Lula não vai subir a rampa. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou para um break rapidinho para a gente fazer um ajuste aqui. Você não sai daí não, porque é pai e bola. Vamos lá. Este é o TVT News, segunda edição. Vocês desculpem aqui a falha técnica, eu tropecei num cabo que estava aqui, aí desligou tudo. Brincadeira, essas coisas acontecem. Você que está chegando agora, vamos juntos até às 6 da tarde, todos os dias de segunda a sexta. A partir das 4 da tarde, o TVT News começa ao vivo. Deixa eu só complementar aqui, porque eu tô tão invocado com esse Zé Trovoada, bicho, porque o Zé Trovão, né, que foi suspenso por 2 meses, ele falou umas bobagens, né? Ele chorou lá no plenário, falou que, acho que são 20 ou 40, sei lá, assessores que vão ficar sem o pão. Primeiro eu queria saber o que esse Zé Ruela, conhecido como Zé Trovão, né, tem esse bando de assessor para fazer o quê? Se esses caras eles só estão lá para votar contra e soltar fake news no Congresso Nacional. Né? E aí tem uma característica desses caras, né, essa turma aí que saiu, sei lá, Deus de onde, essa turma tem uma característica comum que é a covardia. Estava chorando no plenário. Para quem lembra do trágico dia que eles atentaram contra a democracia, impedindo o Congresso Nacional de funcionar, ele estava lá todo pimpão, botando a perna na frente, aqui ninguém vai passar, e não sei o que. Teve um outro que sentou na cadeira, não sei se foi ele, mas acho que é o outro aí, o que é da família real. Oh, meu Deus, é cada uma, né? Mas o cara sentou na cadeira, não vai funcionar, e etc. E isso, gente, não é quinta série, não é, né, uma escola estadual aqui de São Paulo, que a maioria, o professor não tem nem autoridade lá dentro, os alunos fazem o que querem, sem nenhuma infraestrutura. Não, gente. Essa gente precisa entender que eles não estão, com todo respeito aqui, tá, gente? Estou falando, né, com todo respeito aos amiguinhos e às amiguinhas da quinta série, né, que é uma idade super bacana. Né? Eu já passei por ela, meus 6 filhos já passaram, a Valentina está passando agora, está tudo certo, cara. Agora, é um nível de mediocridade dessa gente, né, e de, né, um ímpeto golpista que essa gente tem, que isso precisa parar. E eu já falei aqui outras vezes, a gente só empurra essa gente para o buraco que eles saíram com 2 ações. Primeiro, as nossas instituições funcionarem. Nós não podemos tolerar que essa gente breque, por exemplo, o Congresso Nacional, seja por 1 hora, por 30 minutos, por 30 minutos ou por 30 dias, 30 horas, não importa.
Tá? Então, as instituições têm que funcionar. E uma das instituições, que é essa que suspendeu os mandatos desses caras, é isso, estão funcionando. Então, o primeiro passo para a gente sair desse lugar que a gente está, de ataque à democracia, de instabilidade democrática, é essa gente pagar pelo que fez. Como o Jair Bolsonaro, que está com 27 anos de cadeia para puxar, estão arrumando aí um jeito aí de livrar ele para baixar para 3 anos, não sei o quê. Mas é isso, as instituições têm que funcionar. E o segundo passo que o conjunto da sociedade tem que dar é trazer uma alternativa de ambiente para o Brasil, se não esse que tem acontecido aí, de agressão à democracia desse país. Nós temos que ter estabilidade política para o país conseguir avançar. Eu tenho falado aqui, a gente tem coisas muito importantes para discutir. Né? O mundo, né, de forma global da geopolítica está se movimentando, mercados abrindo, tem um monte de coisa que o Congresso Nacional deveria estar discutindo. E nós precisamos acabar com esse momento que ficam aí esses caras fazendo o que querem. Então, as instituições estão funcionando muito bem e nós temos que ter uma proposta para o país que encante o conjunto da sociedade, pelo menos a maioria dos votantes, para a gente acabar de vez, né, com esse período obscuro, nojento que a gente está vivendo. Estava vendo agora o deputado Chico Alencar, um advogado ameaçando ele no Congresso Nacional, o cara ameaçando. A sua sorte é que você é idoso. Dá uma olhada nisso. Agora, aconteceu agora. Sabe, nós vamos acabar com isso para o país finalmente andar. Vamos em frente. O deputado federal Nicolas Ferreira, outro dessa turma, que é do PL, se manifestou sobre a suspensão por 2 meses dos mandatos dos deputados federais Zé Trovão, Marcel Van Hatten e Marcos Polo. Por meio de uma publicação no X, Nicolas afirmou que a decisão marcou um dia vergonhoso para o parlamento e que vai trabalhar para reverter a punição na Comissão, de Constituição e Justiça e de Cidadania. Bom, nós estamos dando espaço aí para esse... Eu preciso tomar cuidado aqui, que hoje eu tô meio nervoso, cara, e a gente precisa ter respeito para entrar dentro da casa de vocês, né? Mas a verdade é isso, esse ventrílogo do Bolsonaro, aquele bonequinho, né? Dia vergonhoso. Vergonhoso é o que Vossa Excelência tem feito no Congresso Nacional desde que foi eleito, caro deputado. Isso que é vergonhoso. Botar uma peruca, aquilo que eu estava falando de novo, com respeito aqui aos amiguinhos e às amiguinhas da quinta série, isso é quinta série, sabe, do fundão, né? Aquela quinta série que, bicho, tá lá, não aprende nada, só quer tumultuar, sabe, infelizmente é isso. E o comentário que eu fiz agora serve, né, como resposta para o Nicolas Ferreira, que esse deveria ser o primeiro a ser derrotado nas urnas. Aí, ó, dá uma olhada. Vergonhoso? Vergonhoso é isso. Ó. E nesse caso aí, ele inclusive estava desmoralizando, atacando uma deputada eleita como ele. Porque eu respeito o fato, né, por mais que eu discorde, eu respeito o fato dele ser parlamentar. Agora, a atuação parlamentar dele não é também do jeito que ele acha que ele pode fazer de tudo. Como isso que ele fez, né, e outras mais. Essa gente tem que tomar o caminho, sabe de quem, gente? Da Carla Zambelli, ou do Ramage. Para fazer uma análise de conjuntura abordando a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, a suspensão dos mandatos de deputados bolsonaristas e a reação de Nicolas Ferreira e também a posição do Palmeiras no campeonato, eu convido agora para participar do TVT News segunda edição, nosso colunista Avante Palestra, querido Valério Arcari, o professor que tem andado meio sumido, vai nos ajudar a entender os desdobramentos desses fatos no cenário nacional. Eu estou falando que ele está sumido, só que é o seguinte, ele me manda umas fotos, cara. Ele me manda umas fotos lindas, né, pela Europa, visitando a família. Seja muito bem-vindo, meu querido professor Valério Arcari. Como vai, querido?
Boa tarde, Dom. Boa tarde a todos que acompanham a TVT. Voltei de 2 semanas em Lisboa, onde reencontrei os meus sobrinhos e os amigos dos tempos da Revolução dos Cravos. O Dom sabe, quando eu era muito jovem, eu tive a felicidade de ver a aurora da minha vida adulta aos 17 anos com o 25 de abril. uma, um dos últimos processos revolucionários do final do século XX. E, e, de fato, foi uma alegria. Já há alguns anos eu não podia viajar. A situação era de emergência por aqui, né, Dom? Então, nós tínhamos que permanecer em alerta total na primeira linha, mas eu consegui organizar essa viagem. Lisboa é uma cidade, para mim, muito acolhedora. Eu fico na casa das amizades de 50 anos atrás, mas não pude deixar de ficar preocupado porque na semana passada nós vimos o Congresso Nacional impor duas derrotas duras ao governo Lula, a rejeição da indicação do Messias do Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal, e no dia seguinte, creio que o Brasil e o mundo estupefactos vimos a votação do chamado projeto-lei da dosimetria, que estabelece um desconto, né, um perdão, uma anistia parcial, uma redução qualitativa de penas. O próprio Bolsonaro pode ver a sua condenação, sua sentença reduzida a 2 anos de prisão em regime fechado, apesar do volume da pena ser de 27 anos. A votação do chamado PL da dosimetria permite uma aceleração vertiginosa da progressão, de tal maneira que ainda em 2028 o Bolsonaro poderá estar poderá ter cumprido a pena de prisão em regime fechado, e isso sinaliza os perigos da conjuntura, Dom. É, o Brasil não está fácil, o Brasil está muito difícil. E, a rigor, nós estamos com sucessivas pesquisas de opinião que indicam uma enorme incerteza em relação ao qual será o desenlace da votação de outubro. E o que está em jogo não é pouca coisa. Hoje mesmo foi divulgada pelo Estadão uma pesquisa na qual há um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, com o Flávio Bolsonaro 0,5% à frente, é dentro da margem de erro, mas a sondagem, a pesquisa sugere que em São Paulo, no Rio de Janeiro, a candidatura da extrema-direita, liderada por um explícito neofascista, um golpista, indicado pelo pai, está em primeiro lugar. Então, neste contexto, que nós temos que avaliar a, a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos. Amanhã ele tem uma reunião com Trump. O balanço da viagem, evidentemente, não é possível de ser feito por antecipação, né? Na esquerda, nós fazemos análises que indicam tendências e contratendências, dinâmicas, mas não temos oráculos, não há previsões, mas os temas não são simples. E o tema principal, evidentemente, é a preocupação do governo brasileiro de neutralizar qualquer tentativa de intervenção de Trump nas eleições brasileiras. Depois do que aconteceu nas eleições argentinas do ano passado, agora recentemente, nas eleições na Hungria, e com eleições para o final deste mês presidenciais na Colômbia, com Petro em primeiro lugar, é importante dizer, Gustavo Petro está em primeiro lugar na preferência dos eleitores colombianos, o que é extraordinário, um país onde
As condições da luta política e social são muito difíceis. Os Estados Unidos têm 7 bases militares na Colômbia. Existe uma força paramilitar ilegal, clandestina, atuando ainda ativamente no interior das selvas colombianas. É nesse contexto que amanhã o Lula vai sentar com Trump bom, e vai discutir seguramente Venezuela, vai discutir o criminoso cerco que está sendo imposto pela Casa Branca contra Cuba, vai ponderar sobre as negociações para encerrar a guerra contra o Irã, mas vai tratar de temas que são vitais para o futuro do Brasil. Em primeiro lugar, a garantia da neutralidade do governo norte-americano, mas também tá na agenda uma resposta à intenção da Casa Branca de declarar como organizações terroristas as quadrilhas, as facções brasileiras, o PCC, o Comando Vermelho, vai tratar do tema das terras raras, que é um tema que tem importância estratégica para o país, porque, evidentemente, nós não podemos renunciar, como o presidente Lula já declarou, à soberania do Brasil sobre todos os ativos, todas as riquezas naturais que são estratégicas para o futuro da nação, entre elas os minerais críticos e as terras raras, e vai, por outro lado, também discutir o, o tema é, da paz mundial. O Brasil é um país periférico, mas na periferia do planeta, Dom, o Brasil é um país semiperiférico, mas é o maior país semiperiférico ao sul do Equador. É o maior mercado interno de consumos de bens duráveis e semiduráveis. E logo, nós temos, como nação, o direito de reivindicar que a posição do Brasil nas Nações Unidas seja respeitado, o peso relativo do Brasil seja respeitado, o que passa por uma defesa das nações, da presença do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora, a verdade é que tivemos a boa notícia do palestra. O Palmeiras ontem no Peru se portou bem, voltou para casa com uma vitória inquestionável. Eu diria avassaladora. Ganhou e poderia ter ganho por muitos mais, porque ainda estamos perdendo muito gol ali na pequena área. De qualquer forma, foi esteticamente uma obra de arte o gol do Flaco Lopes, sinalizando que o Palmeiras tem condições de disputar a Libertadores esse ano e mantém a posição de liderança no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o mundo está mais perigoso, o Brasil está muito incerto, mas o Palmeiras não foge à luta. Dom. Muito bem. Professor, essa viagem, como você falou, não dá para a gente fazer um exercício de futurologia aqui, mas a pauta é essa que está desenhada. E existe uma expectativa grande também, que é uma questão muito delicada, que é a qualificação das facções brasileiras como grupos terroristas. Isso abriria uma brecha para, inclusive, intervenções dos Estados Unidos em território brasileiro. Como é que você avalia essa discussão? De qual perspectiva a gente pode trabalhar aqui na tua análise? Eu creio que é um excesso, é um exabrupto, é um blefe, é uma concessão dentro da coalizão do governo Trump a forças de extrema-direita e a forças que são diretamente neofascistas. E, portanto, este discurso exaltado que coloca como uma ameaça aos interesses da segurança nacional dos Estados Unidos a
a existência de organizações criminosas é é um exagero, digamos, é insustentável. Evidentemente, o PCC e o Comando Vermelho estão hoje, seguramente, entre as 10 principais organizações criminosas do mundo, mas a sua capacidade de articulação internacional ainda é muito reduzida. Não tem comparação com o papel do que foram no passado os cartéis colombianos, por exemplo. E portanto, eu acho que nesse terreno foi, digamos, uma manobra exploratória de setores dentro da coalizão do governo Trump mais radicalizados, que são os mesmos que estão exigindo que o Trump avance numa agressão frontal contra Cuba. Vocês que acompanham a TVT têm sido informados de que houve uma escalada na ofensiva dos Estados Unidos contra Cuba. No último dia 1º de maio, foram lançadas novas sanções que criminalizam todas as empresas e até as pessoas físicas que, de alguma maneira, estejam estabelecendo relações econômicas com o governo cubano. E há uma pressão fortíssima de uma fração burguesa instalada na Flórida, de origem cubana. É uma anomalia histórica, porque é uma fração da classe dominante norte-americana, porém é, ao mesmo tempo, é a continuidade histórica da classe dominante cubana que foi expropriada durante o processo revolucionário do início dos anos 60. E é nesse ambiente exaltado de Miami que se exige uma intervenção militar, uma agressão militar, um ataque militar contra a ilha, que só poderia produzir, evidentemente, mais uma guerra no mundo, porque haverá uma resistência inabalável a qualquer tentativa de ocupação territorial e de domínio sobre a ilha. Existem reservas dentro da ilha, a situação é evidentemente de máxima gravidade e, é natural que haja perplexidade, inclusive inquietação, angústia e até desesperança entre camadas da população cubana diante da agonia de um cerco que impõe uma interrupção regular do fornecimento de energia elétrica, algo que é elementar para a sobrevivência no mundo contemporâneo. Estas mesmas frações, Dom, que exigem a recolonização de Cuba e a redução da ilha rebelde, a condição de um protetorado, ou seja, uma ação neoimperialista incompatível com as transformações que o mundo conheceu desde o final da Segunda Guerra Mundial, são as mesmas que exigem que o governo Trump criminalize como terroristas organizações que são criminosas, mas que não têm um impulso de luta pelo poder, não são nenhuma ameaça à segurança nacional norte-americana. É completamente delirante este tipo de iniciativa. É, portanto, muito provável que nesse terreno nós consigamos pelo menos ganhar tempo. Mas isto é parte de um contexto, Dom. O contexto é a luta eleitoral do Brasil, é a disputa do poder. O Brasil tem eleições presidenciais. E para os interesses dos Estados Unidos é vital derrotar o Lula. Vamos dizer as coisas como são. Trump não tem nenhuma dúvida que a reeleição de Lula é uma linha de contenção da ofensiva do nacional imperialismo norte-americano sobre toda a América Latina, pelo lugar que tem o Brasil, a responsabilidade que tem o Brasil. Tem segundo turno agora no Peru. Uma candidatura de esquerda chegou à disputa eleitoral. Petro está em primeiro lugar na disputa colombiana. Nós perdemos o Chile, mas Milei na Argentina está agora com taxas de rejeição superiores a 60%. E, portanto, a disputa na América Latina ela se dá em condições adversas, mas ela
digamos, a medição de forças ainda está por ser feita. O desfecho deste processo é incerto, mas é incompleto. E uma vitória do Lula no Brasil muda a relação de forças políticas e tem um impacto em toda a região. E, evidentemente, Trump não é neutro. Nós não podemos ser ingênuos. É absolutamente previsível que Trump vai tentar intervir aqui, fazendo declarações extemporâneas, excêntricas, extravagantes, provocatórias. E isto teve importância na Argentina. Vamos lembrar a todos que nos acompanham, Dom, nas eleições parlamentares recentes na Argentina, Trump declarou uma semana antes das eleições que o empréstimo de emergência só seria liberado para garantir que as reservas de dólar no Banco Central argentino seriam garantidas se o governo Milei vencesse as eleições. E se não vencesse as eleições, naquele domingo, na segunda-feira seguinte, aconteceria um Armagedon, seria um momento catastrófico. E os argentinos têm um trauma histórico, porque já viveram muitas segundas-feiras terríveis, em que a moeda argentina, que é a moeda, né, o peso argentino é a moeda na qual a maioria da população trabalhadora recebe os seus salários, se transformou em papel. E, portanto, o medo favoreceu o governo Milei, conquistou maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Este tipo de ameaça de chantagem no mundo contemporâneo tem um impacto gigantesco e não há precedentes com este grau extravagante, provocativo, agressivo, catastrófico das intervenções do Trump. Então, é claro que o sentido diplomático da visita do Lula é tentar obter algum tipo de garantia de que a soberania do processo eleitoral brasileiro vai ser respeitado e que, apesar do Trump e do seu governo ter um alinhamento com as forças políticas e sociais que estão representadas por Flávio Bolsonaro, e que não é nenhum mistério, não é nenhum segredo, ou seja, nós estamos falando do agronegócio, uma parte do capital financeiro, e nós estamos falando de gente que é a escória da sociedade, como deputados que decidem que, diante de um conflito, numa disputa eleitoral no parlamento, se pode ocupar a mesa e tomar o poder simbolicamente durante algumas horas, dizendo que quem manda aqui somos nós, mesmo sendo minorias, o que é claramente uma ação de tipo fascista. É isso que são as ações, o ímpeto neofascista, é a tentativa de transformar uma minoria agressiva, organizada, disciplinada, e delirante, enlouquecida, demente, tomar o poder. É simbolicamente tomar a mesa do Congresso, é tomar o poder, dizer nós não respeitamos a vontade da maioria, nós não temos limites. A lei não é um limite para a nossa ação. Se necessário, nós vamos utilizar todos os recursos, inclusive a intimidação física. E este é o gesto do Zé do Trovão quando coloca a bota em cima da mesa. É uma cena delirante, como você disse, é uma grosseria da quinta série, quer dizer, com respeito pelos nossos amiguinhos e amiguinhas, como você disse, mas é teatralidade, é a teatralidade obscena, é a teatralidade da loucura, é a intimidação política simbólica. E, portanto, não era possível que eles escapassem impunes a alguma punição no Conselho de Ética, o que não quer dizer que eles ainda não possam anular essa decisão mais adiante em outros espaços do Congresso Nacional. Porque eu quero terminar dizendo, vamos chamar as coisas pelo seu nome. O Congresso Nacional, depois do que aconteceu a semana passada, está muito desmoralizado. Quer dizer, a votação do PL da dosimetria é uma provocação contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de condenar os golpistas do 8 de janeiro. É disso que se trata. É a anulação do julgamento. O que o Congresso Nacional decidiu foi que o Supremo votou sentenças que a maioria
reacionária que une o centrão e a extrema-direita no Congresso Nacional não estão dispostos a respeitar e, portanto, eles anularam a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles foram para o confronto na quarta-feira contra o Lula, ao fazerem aquela sessão humilhante, sem precedentes, desde o governo Floriano Peixoto, desde 1894. Desde 1894. Nem o meu pai tinha nascido em 1894. Né? Os arcares ainda estavam lá como colonos agrícolas na serra do Vale do Rio Itajaí, em Brusque e em Gaspar. Em 1894, Floriano Peixoto, um dos líderes republicanos do início da República, teve a rejeição de 4 indicações, se eu me recordo bem, de ministros pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós temos mais de mais de 130 anos desde que ocorreu uma decisão desta natureza, em que o Senado não aprova a indicação de um ministro para o Supremo. E no dia seguinte nós temos a dosimetria. Então, no primeiro dia é a tentativa de impor uma humilhação ao Lula, e no dia seguinte é um tapa no rosto do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso pilotado por Alcolumbre, que se revelou um personagem sinistro, perigosamente manipulador. E é nesse contexto que nós devemos atribuir sentido à punição de hoje do Conselho de Ética. Zé Trovão, Van Hatten, Polon, todos eles, evidentemente, mereciam sanções muito mais severas. E, comparativamente, nós estamos hoje numa situação em que é preciso dizer as coisas como são. O Congresso Nacional não é um espaço onde as liberdades democráticas, as conquistas democráticas estão sendo respeitadas. Ao contrário, é um espaço político de disputa muito perigoso. Câmbio. Meu querido professor Valério Arcari, cientista político, você, como sempre, muito preciso e cirúrgico. Para a gente ir encerrando, eu passaria horas conversando contigo. Eu, aliás, vou te convidar para jantar e chamar uns amigos, viu, para a gente fazer uma conversa, sabe? Eu preciso ter uns amigos que precisam te ouvir pessoalmente, assim, para a gente... Vamos lá. Se você puder ser o chefe da cozinha, vai ser melhor ainda, porque você domina essa área também. Para a gente ir encerrando, professor, eleições no Brasil. A gente andou discutindo aqui, fazendo uma avaliação, que o governo progressista, democrático, as forças democráticas, progressistas, até a direita democrática, né? Porque a gente precisa pensar, a realidade é essa. Se a gente pudesse, a gente elegeria uma chapa pura, um congresso de esquerda, e etc. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. A gente falando de uma coalizão, né? Eu acho que a gente pode e deve ter um plano de governo, é isso que eu queria a tua reflexão, que trouxesse a chamada utopia, a capacidade de sonhar, e que eu tenho chamado de encantamento. Porque quando a gente discutiu, professor, lá no ano passado, a gente discutiu a taxação dos super ricos e a isenção até R$5.000, a gente conseguiu sair do corner, pelo menos nas redes sociais, nas ruas, desse debate mais na política. O fim da escala 6x1, por exemplo, tem a aprovação de mais de 70% da população brasileira, que são pautas que fazem uma distinção de classe, que vão direto ali no nosso problema. A minha pergunta para a tua análise nós deveríamos e teremos possibilidade de criar um plano de governo da chapa presidencial do presidente Lula, que deve ser candidato à reeleição,
que promova um encantamento e desperte a capacidade do nosso povo de sonhar com algo mais estruturante, com mudanças mais estruturantes. Como é que você avalia isso, querido? Veja, Dom, esse é o desafio, né? O desafio é sair da defensiva. Nós estávamos, até meados do ano passado, numa situação claramente de defensiva. A desaprovação se elevava de forma ininterrupta, mas a partir de meados de 2025, a partir de julho, com o ataque do tarifaço do governo Trump contra o governo Lula, nós saímos da defensiva, fomos para o contra-ataque. E fomos para o contra-ataque, não foi só com ligação direta, passe do Gustavo Gomes e do Murilo para o Arias e o Vitor Roque lá na frente. Não, foi com o domínio da bola, com o Andréas Pereira passando por Marlon Freitas, jogando com o Maurício, dominando, e nós fomos para a contraofensiva e fizemos manifestações nos 10 de julho, respondemos à maioria reacionária no 21 de setembro e terminamos o ano, em 14 de dezembro, com a maior mobilização social, política e social de muitos anos no Brasil, desde a pandemia, ou seja, ocorreu na Paulista e em Copacabana uma apoteose política e social. Nós atraímos o melhor do mundo da ciência, da cultura, da arte. Caetano, Chico Buarque, Zélia Duncan na Paulista, ou seja, nós que construímos uma articulação, um campo político-social que dizia com toda a clareza: defesa da soberania do Brasil, sem anistia, redução da jornada de trabalho, fim da jornada 6 por 1, passe livre nas grandes cidades, e apontando perspectivas que são centrais para o destino do Brasil, como o domínio nacional sobre as terras raras, um projeto de desenvolvimento que esteja apoiado numa revolução educacional, cultural, que se apoia em projetos de redução da evasão fiscal, como é o PED-MEM, mas que faz uma aposta na expansão do ensino superior, na qualificação da mão de obra, na preparação do Brasil para disputar um lugar nesta nova divisão internacional do trabalho, que vai ser impactada pelo desenvolvimento das inteligências artificiais e que exige a defesa da soberania alimentar, a soberania energética, a soberania tecnológica e a soberania política, que, em última análise, é a âncora, a capacidade do Brasil de se defender diante de pressões devastadoras que vêm da Casa Branca. Ou seja, não sejamos ingênuos. O que está em disputa em outubro é se o Brasil volta a ser colônia, que é o projeto Flávio Bolsonaro. Eles foram para o 7 de setembro, Dom, com a bandeira dos Estados Unidos, dizendo: nós queremos ser colônia. Então, o que encanta a nova geração? Como nós atraímos o melhor da sociedade brasileira para um projeto que diz não ao fascismo, não ao neofascismo, em defesa das liberdades democráticas, em defesa da soberania brasileira, da independência nacional, mas isso tem que se articular com os interesses mais imediatos num país como o nosso, em que a vida material, cultural, até emocional e psíquica da maioria do nosso povo é muito dura. E isso passa por redução da jornada, mas passa também, Dom, pela defesa do aumento do salário mínimo, passa também, Dom, pela defesa dos direitos dos aposentados e, portanto, pela preservação do que é hoje o piso de investimento do Estado em educação, saúde e previdência social, mantendo a vinculação dos benefícios da previdência social para aposentados e pensionistas
nivelado com o salário mínimo, enquanto que a linha da extrema-direita é desvincular. Os aposentados e pensionistas vão, se eles chegarem ao poder, ganhar menos do que um salário mínimo. E o salário mínimo não tem garantias de continuar tendo uma elevação superior às pressões inflacionárias. Então, há um projeto que, que nós temos que construir. Esse é o desafio da esquerda, nas suas componentes mais moderadas, nas suas componentes mais radicais, mais anticapitalistas, e na aliança com todos os setores democráticos que não são de esquerda, que não têm simpatia pelo socialismo, mas que são necessários numa frente ampla como instrumento tático para vencermos as eleições, porque nós aprendemos de 2022 que nós precisamos mesmo de aliados. Você sabe, eu fui muito crítico quando Lula escolheu o Alckmin para ser candidato a vice-presidente, mas não tive nenhuma reserva em depois admitir que a vida demonstrou que eu estava errado, que era uma posição sectária, que eu naquele momento, quando escrevi contra a presença de Alckmin como candidato à vice-presidência, o meu cálculo das possibilidades subestimava a importância de Alckmin para atrair segmentos das camadas médias urbanas, segmentos mais moderados, mais acomodados também das camadas médias, para a candidatura Lula. E essa disputa continua sendo indispensável, porque, a rigor, só aqui entre nós, Dom, o resultado de outubro, tudo sugere, será por uma estreita margem. Ou seja, nós temos duas correntes muito definidas na sociedade brasileira. O bolsonarismo tem uma base social. E nós, a esquerda, o PT, o PSOL, o lulismo, nós também temos uma base social. E estão muito consolidadas. Então, o Brasil de 2026 não é mais o Brasil dos anos 90, em que havia uma pressão para uma confluência ao centro. Ao contrário, hoje, no Brasil, há dois campos muito delimitados. Só que o campo do Lula não é um campo radical de esquerda. Lula não é uma candidatura revolucionária à presidência. Mas a candidatura de Flávio Bolsonaro é uma candidatura contra-revolucionária. O radicalismo está na extrema-direita e, portanto, nós temos que atrair os setores médios, de qualificação mais elevada, para o apoio ao Lula, porque o desfecho de outubro repousa, de fato, numa estreita margem, muito provavelmente inferior a 5% do eleitorado que vai comparecer às urnas, que provavelmente vai ser algo em torno de 125 milhões de pessoas, se a gente vê a curva histórica das votações. E quando nós falamos, portanto, de 5%, a rigor, em 22, como foram menos de 2 milhões de votos, pode ser menos que 5%, menos, pode ser menos que 3%. Então, é mesmo uma eleição por um fio, em que nós não temos não temos espaço para errar. E, portanto, eu acho que nós temos que aprender também as lições da semana passada. Porque alguma coisa levou a estas duas derrotas, Dom. Então, eu queria dizer, acho que hoje, olhando para trás, é mais ou menos claro que foi um erro de cálculo a indicação do Messias, que é um quadro que merece o respeito de todos nós, né? Claro. Nós sabemos do papel do Messias durante a gestão da Dilma, né? Foi um braço forte da Dilma quando ela estava cercada por forças inomináveis, monstruosas. Mas uma candidatura de uma mulher negra, uma jurista, que alterasse a visibilidade da causa negra pela representação no Supremo, teria despertado um movimento social em defesa
que não foi possível articular com a candidatura de um quadro interno de gestão. Por outro lado, e o mais importante, não é digamos, a indicação do nome, mais importante é que a frio, Dom, nós não vamos vencer as eleições até outubro. A frio não é possível, Dom, tem que ser a quente. Ontem, o Palestra avançou sobre o Sporting Cristal porque ele jogou como se estivesse disputando uma final, a quente, com o coração na mão, correndo sem parar do princípio até o fim, como o destino das suas vidas estivesse na ponta das chuteiras. É preciso emoção, é preciso compromisso, é preciso governar quente. Portanto, há uma disputa. Nos inspiremos no exemplo da Colômbia e do Petro, que em grande medida repousa, Dom, na iniciativa do governo de entusiasmar a sua base social. Então, propostas como a redução da jornada, o fim da jornada 6x1, são importantes. O passe livre é muito importante. A defesa das terras raras é muito importante. A defesa do piso do salário, do piso constitucional para investimento em educação e saúde é importante. A defesa do salário mínimo como piso para a previdência social. São propostas concretas e são muito importantes. Mas é preciso chamar o povo às ruas. É preciso organizar a força social de choque. É preciso que o medo mude de lado. É preciso que o Zé Trovão continue chorando. E para fazê-lo chorar é preciso força, não basta argumentos e propostas, é preciso força social. Governar a quente, confiar no povo, ir às ruas, apostar na mobilização social e reconhecer que quem produziu a fratura foi a extrema-direita. Nós estamos querendo sair da defensiva, são eles que ininterruptamente provocam os limites do regime democrático. Nós o que estamos fazendo é defendendo estes limites e dizendo: nós vamos lutar dentro das regras do jogo. Mas quando o inimigo faz trapaça e dá rasteira, nós vamos responder à altura. E é nesse sentido que é preciso governar a quente, tirar as lições da derrota e ir para a contraofensiva. Não pode ficar tudo como estava antes do Castelo de Abrantes depois da traição do Alcolumbre. Não pode. Nós temos que reagir. Muito bem. Aquele Professor, abraço. Aí deixa eu te falar abraço. a última observação. Diga. Por favor. Eu não sou cientista que promoveu a cientista social. Não, eu sou historiador, doutor em História pela USP. Professor de História, se você preferir, que é mais humilde e talvez até mais rigoroso. Sou escritor e cozinheiro, e aquarista, e motociclista, mas cientista social não. Aqui nós estamos dando carteirada, viu? Obrigado pela informação. Forte abraço, professor. Muitíssimo obrigado, querido. Falamos em breve, viu? Vamos repetir o Conversa Sem Curva aqui. Forte abraço, meu irmão. Vamos lá, que nós estamos com o nosso repórter no Rio de Janeiro ao vivo, porque prossegue até amanhã no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a reunião Magna 2026, promovido pela Academia Brasileira de Ciências. O evento tem como tema, abre aspas, Oceano do Amanhã, ciência para um planeta em equilíbrio, fecha aspas. O encontro reúne cientistas brasileiros e internacionais para debater os desafios dos oceanos frente às mudanças climáticas, no contexto da década da ciência oceânica da ONU. Quem traz as informações diretamente do Rio de Janeiro é o repórter Jader Teófilo, que eu já peço desculpas. E olha só que vista, que cenário que o Jader traz para a gente aqui. Forte abraço, obrigado, já pedindo desculpa pelo atraso aqui na pauta, querido. Seja bem-vindo. Oi, Ernesto. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Cenário bonito. Estou aqui no Museu da Manhã, um dos cartões postais aqui da cidade, onde acontece esse encontro com vários cientistas de diversas partes do mundo, justamente para debater essa questão, né? O futuro do ecossistema marítimo, faltando temas urgentes, né? Como poluição, mudanças climáticas, sobrepesca, exploração dos oceanos. E o evento, hoje é o segundo dia de evento, o evento termina amanhã, e traz questões importantes também relacionadas às mulheres, né? Ele pauta a questão das cientistas mulheres, cientistas marítimas mulheres, e
o papel da governança brasileira em áreas marítimas internacionais. Bom, esse é o segundo dia, como eu disse, e hoje eu aproveitei para conversar com o professor Luiz Drutti de Lacerda, que é professor da Universidade Federal do Ceará e membro da Academia Brasileira de Ciências, que falou um pouco sobre a importância desse encontro aqui entre esses cientistas do Brasil e de outras partes do mundo. Vamos ver. O Brasil tem uma área oceânica que é quase o tamanho do território emerso. O Rio de Janeiro, particularmente, né, só a gente olhar pela janela, é uma cidade marítima, né? Foi fundada por marinheiros e continua até hoje tendo isso. Por outro lado, hoje o país inteiro depende do oceano, por exemplo, para a produção de petróleo, né? A produção de petróleo, em torno de 90% vem toda do oceano, né? 95% de todo o comércio internacional brasileiro é feito pelo oceano. Do ponto de vista de geopolítica, o Brasil tem um papel fundamental no Atlântico Sul, né? É o maior litoral do Atlântico Sul, desde o Equador até climas temperados, né? É responsável pela zona de paz do Atlântico Sul, então tem que ter uma participação importante na manutenção das condições ideais em termos geopolíticos, né? Agora mesmo, através do BRIC, com a assinatura de vários termos de compromisso para a pesquisa oceânica, a fundação do Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica, que fica no Rio de Janeiro, né? Ou seja, todas essas ações estão finalmente despertando um espírito oceânico no país. Bom, o evento traz mesas sobre transição energética, biodiversidade e o bem-estar tanto do oceano quanto da população, justamente para fazer esse diálogo, né, entre sociedade e esses saberes científicos, mas também pauta geopolítica. Aqui é a questão da extração do petróleo, do Estreito de Hormuz, né, que é o estreito onde passa cerca de 20 a 30% de todo o petróleo mundial e que agora tem sido cenário de guerra entre Estados Unidos e Irã, também está sendo pautado aqui. O professor Luiz falou um pouco sobre isso. Vamos ver. O oceano é uma coisa planetária, ele não está isolado. Não existe, isso aqui é um mar que não se separa com o outro. Não. E o que acontece lá reflete aqui. O exemplo agora, geopolítico, a questão do petróleo que não passa pelo Estreito de Hormuz, né? Com 90% do nosso petróleo vindo do oceano, a gente tem que se pautar para explorar, claro, tem que explorar. Tudo bem. Mas, por outro lado, também, você não pode contribuir com a mudança climática do jeito que está contribuindo. Então, essa exploração ela tem que ir para uma transição justa da margem energética, que o Brasil está fazendo até com uma certa qualidade internacional. O Brasil tem uma obrigação, enquanto nação atlântica, né, de ter a sua presença reforçada no oceano. Não é só a presença de fiscalização, que é importante, nem a de repressão a certas ações ilegais, mas principalmente para contribuir com esse esforço de conhecer o Atlântico, né? Você vê, o Atlântico a partir de uma determinada profundidade, ou seja, bem pertinho da costa para lá, ninguém conhece nada. É uma das partes menos conhecidas, né? Então você precisa de um trabalho conjunto que, obviamente, tem que incluir Marinha do Brasil, universidades, empresas e governo. Bom, e esse evento irá originar 2 documentos. O primeiro é um documento que deve servir de base para a criação de políticas públicas para a defesa realmente dos oceanos, né? E aí deve pautar a mineração oceânica, exploração do petróleo na margem equatorial e a questão da pesca e formas, né, de capitalizar sem agredir o oceano. E o segundo é a criação de um livro com textos de todos os palestrantes desse encontro, que deve ser produzido e comercializado até o final do ano. Eu volto com você, Ernesto. Muito bem, querido Jader. Além do cenário ser lindo, conteúdo muito importante. Eu tenho falado sempre aqui, viu, Jader? Eu queria ouvir você rapidinho, porque eu já atrasei, né, a pauta toda. Eu tenho falado aqui que essa quadra histórica que a gente vive no mundo, né, a gente tem tanta coisa importante para discutir, sobretudo na Casa do Povo, no parlamento.
né? E a gente fica discutindo, né, vendo o Zé Trovão chorando, porque foi penalizado por 2 meses, na minha opinião ficou barato para ele, né, um ato, né, covarde, criminoso de impedir o funcionamento da Casa do Povo, do Congresso Nacional. Então, quando eu vejo esse tipo de iniciativa, de discussão, de reuniões importantes, de conferências, gente discutindo o mundo, o planeta, eu penso, rapaz, é constrangedor a gente olhar para o nosso Congresso, que parte dele, apesar, né, de não ser a maioria, mas faz um barulho danado. É triste, né, Jader? Ernesto, a gente viu essa semana um pré-candidato à presidência da República falando sobre defendendo o trabalho infantil, né? Então, a gente vê que realmente existe uma parte dos brasileiros com esse compromisso com o retrocesso, né? Porque ele não só falou, como outras pessoas se levantaram e apoiaram esse tipo de frase. Então, assim, o problema ele é muito maior do que a gente consegue contabilizar, né? Então é importante que temas como esse, outras discussões que acontecem pelo Rio de Janeiro, enfim, em todo o Brasil, e pessoas nas instituições como a TVT que estão pautando o que realmente importa, o que estão pautando o que deveria ser discutido por todos, né? Então é importante que essas discussões aconteçam, é importante que a gente fale também sobre essas pessoas que estão na defesa, no compromisso com o retrocesso do Brasil. E só fazendo um adendo aqui, porque você disse cenário bonito, matéria importante, e não falou do repórter, que é espetacular também, né, Ernesto? Eu volto com Jade, você. você vai falar que você vai falar que é brincadeira minha, mas não é. No meio da tua fala, eu falei pro Arthur, que está aqui, né, meu companheiro de estúdio hoje, e mostra o Arthur aí, por favor. E o que eu falei, Arthur? Eu falei, o Jader é um profissional maravilhoso, não falei? Eu acabei de falar sobre isso. É que eu fico elogiando muito, fala, o Ernesto fica só elogiando o povo, mas você sabe o quanto eu te admiro de verdade, viu? Aliás, aqui na casa nós estamos, né, com olha lá, ó, boa, Jader Teófilo, boa, diz a Laura Pimenta. Nós temos uma equipe muito boa e você é o nosso correspondente aí do Rio de Janeiro, toda a equipe tua aí, então sempre de parabéns, vocês sabem o quanto eu sou fã do trabalho de vocês. O Celso está aí, é o Celso que está aí contigo hoje, não? Se for ele, fala para ele aparecer aí, para a gente fazer uma selfie com esse lugar bonito, rapaz. Dá para o Celso aparecer aí, não? Consegue, Celso? Ou tá com a câmera na mão? Vem para cá, Celso. O Celso que é tricolor, não? Celso. Ó, o Celso aí, aqui. Celso! Muitíssimo obrigado aí, viu, queridos? Vocês dois aí, todo mundo. Que é a coisa mais bonita. Uma das coisas mais bonitas que nós temos no Rio de Janeiro. Forte abraço para vocês. Cenário Muitíssimo bonito. obrigado, mais, viu, gente. Jader? Abraço. Aí, rapaz, que mais. bacana, né? Esse é um dos orgulhos que eu tenho aqui na TVT. O que tem de gente competente com a gente não é brincadeira, né? Vamos em frente. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, do PP, enfrenta o maior índice de rejeição entre as capitais do país. Segundo o Instituto Ranking Brasil Inteligência, a gestora tem o apoio de apenas 7% da população. A administração municipal se tornou um reduto de lideranças da Igreja Assembleia de Deus Missões. Ao todo, 12 pastores ocupam cargos estratégicos e gerenciam um orçamento de quase 7 bilhões de reais. Essas nomeações custam mais de 130 mil reais por mês aos cofres públicos. Só na Secretaria de Saúde, que concentra 2 bilhões de reais, 4 pastores estão no comando. Eles definem desde licitações até políticas públicas. Recentemente, a prefeita também sancionou uma lei que proíbe mulheres trans de usarem banheiros femininos na capital. A medida foi questionada pela deputada federal Érica Hilton na PGR. Isso são uma vergonha, né? Olha, eu já falei aqui outras vezes, né? Se a gente não tomar cuidado, isso daqui vira, né? O país vira um sistema, né,
teocrático. Essa é a verdade. E aí está aí a resposta da população. Por um outro lado, a pastora Helena Raquel quebrou o silêncio sobre temas sensíveis durante um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. Em um discurso que repercute nas redes sociais, ela condenou a omissão de líderes religiosos diante de crimes de pedofilia e violência doméstica. O vídeo com a mensagem da pastora já ultrapassou a marca de 11 milhões de visualizações. Ao falar diretamente para mulheres em relacionamentos abusivos, Helena Raquel orientou que as vítimas tenham coragem para denunciar e buscar um lugar seguro. Ela criticou o que chamou de corporativismo religioso e relembrou que a fé deve estar aliada à justiça. A pastora também mencionou casos de abuso na Igreja Católica para reforçar que a violência contra crianças e mulheres é uma questão humanitária urgente. Helena Raquel ainda afirmou que não é possível conciliar a figura de um pastor com a de um abusador e cobrou responsabilidade ética das igrejas. Com mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, Helena Raquel é líder da Assembleia de Deus Vida na Palavra. Autora de 13 livros, ela define que o combate ao abuso não é uma pauta partidária, mas um dever de toda a sociedade. Muito bem, viu? Eu vivo falando aqui que eu tenho profundo respeito, aliás, por toda a religião, evidentemente. Com os evangélicos, sobretudo a Assembleia de Deus, minha avó era da Assembleia de Deus, meu tio Mandarino, que se foi agora há pouco tempo, com 90 e poucos anos, era pastor, e são pessoas que eu conheci, um grupo de líderes da Assembleia Legislativa, é ótimo, da Assembleia de Deus, que são pessoas extremamente sérias e que a própria Assembleia de Deus e outras correntes do Evangelho tiveram papel importante ao longo do processo civilizatório. É vergonhoso que a gente tenha essa outra banda que se empoderou nos últimos tempos. Então, meus parabéns à pastora e a todos que seguem o exemplo de Jesus Cristo, que, na minha opinião, um dos maiores revolucionários da nossa história. O governo federal elevou de 14 para 16 anos a classificação indicativa no YouTube do Brasil. A decisão foi oficializada por meio de uma portaria no Diário Oficial da União, após análise técnica do Ministério da Justiça apontar conteúdos que, embora pareçam inofensivos, podem ser sensíveis e complexos demais para o público jovem. Na prática, a plataforma passa a ser não recomendada para usuários abaixo de 16 anos. O YouTube deverá exibir de forma visível o selo etário, informando que a mudança foi motivada pela presença de conteúdo sexual, drogas, linguagem imprópria e violência extrema. Para entender o impacto dessa medida sobre a perspectiva dos direitos da criança e do adolescente, conversamos agora com a Ana Luísa Calisto. Ela é escritora, cientista social e fundadora do projeto Bem Me Quer, uma iniciativa que atua diretamente no enfrentamento aos abusos. Muito boa tarde, Ana Carolina. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Ana Luísa. É isso? Ana Carolina Calisto? Isso mesmo. Ana Luísa. Ana Luísa, muito bem. Aqui acho que deu um errinho ali, mas não tem problema. Mil perdões. Sem problemas. Ana Luísa, querida, podemos classificar como uma notícia boa nessa perspectiva civilizatória das redes sociais? Quero desejar uma ótima tarde a você e desejar também uma boa tarde a todos e todas que nos assistem, dizendo que essa notícia, na verdade, faz parte de um marco civilizatório e um progresso contínuo que começa aqui. Nós estamos engatinhando em direção a redes, mídias sociais e ao meio online que proteja crianças e adolescentes de todo tipo de violência, violação de direitos e exposição, seja um conteúdo de apelo sexual, de apelo violento, e mais do que isso, quando essas crianças e adolescentes são cooptados para discursos de ódio, também através das redes. E muitas pessoas querem tratar dessa temática, da regulação das redes, das mídias, dos sites e de grandes portais de comunicação e acesso a conteúdo
como o YouTube, como se isso fosse, meu Deus, um cerceamento do direito da liberdade de expressão, quando na realidade a classificação indicativa já é uma regulação necessária para todas as linguagens artísticas e todos os conteúdos televisionados e, por que não, na internet, que é hoje o principal canal de acesso, a principal porta de entrada de crianças e adolescentes a essas tantas formas de informação e conteúdo. E nós sabemos que essa medida, particularmente durante o início do mês de maio, que é o mês nacional da campanha Faça Bonito, né, a campanha de prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, que tem como símbolo essa flor amarela, que vai tomando as ruas de todo o Brasil, é muito simbólica, porque a gente sabe que em vários conteúdos, inclusive a medida com a recomendação do Ministério de Justiça, cita alguns vídeos que parecem inofensivos, como aqueles que incluem animações virtuais de frutas e personagens que podem parecer um apelo infanto-juvenil e traduzem mensagens de naturalização de tentativa de feminicídio, discursos machistas, a cultura do ódio. Então é um avanço, ele ainda é um pequeno avanço, mas ele é muito simbólico na direção de uma rede protetiva que nós queremos construir dentro e fora das telas. Muito bem, Ana Luísa. O processo civilizatório, infelizmente, ele anda a passos de formiga. Esse fenômeno da internet, ele trouxe, como eu disse, um fenômeno, ele trouxe muitas dúvidas. Acho que o conjunto da sociedade, o Estado, o judiciário, ninguém acho que estava preparado para isso. Mas já temos um certo acúmulo de tempo, né, que são cometidos crimes, inclusive crimes graves, né, como a gente já falou aqui. Infelizmente, a gente teve um período, e infelizmente, de novo, a gente continua tendo, de que parte da sociedade ou de forças políticas que querem discutir coisas que, num ambiente de tranquilidade democrática, jamais deveriam ser discutidas. A violência contra a mulher, a violência contra crianças, né, sobretudo violência contra crianças. Eu lembro agora do ECA Digital, saiu uma discussão, né, de gente falando, e olha, liberdade de expressão. Então, você como especialista na área, militante, com acúmulo, né, uma profissional que dedica seu tempo, sua profissão, né, seu acúmulo de conhecimento no combate a esse tipo de situação, como é que você avalia isso do ponto de vista pessoal, Ana Luísa? A gente tem que matar um leão por dia, coitado dos leões aqui, né? Mas e ainda, né, desviar de um monte de besta que vem passando a todo tempo. Desculpa aqui o vocabulário, mas é indignado. Eu fico realmente indignado, né? Ouvindo você, eu falo, gente, ainda bem que nós temos pessoas que se dispõem a estar nessa luta, né, e né, dedicar boa parte da vida nessa luta em defesa da criança e do adolescente. Como é que você avalia isso, Ana Luísa, pessoalmente? Eu compartilho da sua indignação. A gente sabe que nessa metáfora dos leões, eu me lembro muito daquela fábula do beija-flor, em que ele queima as asas, ele quebra a ponta do bico, tentando apagar o incêndio, enquanto outros animais da floresta, tais quais o leão, o elefante, poderiam resolver o problema em 5 minutos, mas parece que eles não se importam. Então, eu pactuo da mesma indignação que você, e eu acredito que esse sentimento, ele é saudável porque ele nos coloca em movimento, e ele não nos associa, não nos acomoda num lugar de desesperança, que é o que pode haver de mais reacionário. Mas você cita o ECA Digital, a Lei 15.211 de 2025, que veio, de fato, depois de uma mobilização intensa da sociedade, de criadores de conteúdo e até mesmo de alguns influenciadores, chamando atenção para como violências digitais são violências reais. Não é porque cabe na palma da minha mão que deixa de ter um impacto devastador, consequências avassaladoras, cicatrizes invisíveis, não só no que diz respeito a crimes sexuais, mas a desafios online que estimulam práticas de ideação suicida e automutilação,
ou então de bullying, cultura de ódio, violência psicológica, como eu disse anteriormente, cooptando, sobretudo meninos, num discurso de ódio às meninas, numa versão sexista e misógina da formação deles e delas, fora toda a invasão de conteúdos pornográficos, às vezes mimetizando qualquer tipo de apelo infantil no YouTube ou numa rede. E eu, pessoalmente, que foi a pergunta que você me fez, quando a gente vai falar de ECA digital e as mesmas pessoas que durante algumas campanhas, quando criam uma demagogia muito oportunista para parecerem estar revoltadas com contextos como o da Ilha de Marajó, que uma vez por ano se fala no assunto, não se propõe política pública e o discurso se esvai, ele se esvazia na mesma medida vertiginosa com que preencheu as nossas telas, e as pessoas utilizam isso de forma muito oportunista. E são essas mesmas pessoas que olham para o ambiente digital, sabendo que crianças estão sendo vistas como alvos de predadores e agressores sexuais numa indústria pedofílica online, e aí querem chamar a regulação, o controle democrático, mas também atento, que visa a proteção integral numa doutrina que protege a prioridade absoluta das crianças e quer chamar isso de cerceamento da liberdade de expressão. Então é uma incoerência, é um contrassenso e por isso é importantíssimo uma atuação governamental séria associada ao Poder Judiciário para regulamentar do mesmo jeito que se você ia assistir na sua infância uma novela, um seriado e você tinha essa regulação. Hoje, as crianças e adolescentes que acessam outros meios, sobretudo o YouTube, precisam ter, ao menos, a classificação indicativa. E quem nos dera que, num conteúdo violento, a partir do momento que é identificado que a criança tem menos do que a idade recomendada, que o celular se autodesligasse. Mas isso é tão somente uma recomendação e nós contamos também com as famílias para fazer esse acompanhamento e essa supervisão parental. Ana Luísa Calisto, você precisa vir mais vezes aqui no jornal, viu? Nós precisamos falar muito sobre esse tema. Como a gente falou, a gente divide a mesma indignação, essas coisas que, quando a gente fala de crianças, assim, gente, isso, né, já está pacificado há muitos séculos que a gente precisa, né? Eu digo o conjunto da sociedade, o Estado proteger as crianças. Essa discussão. Então, mas como a gente é chamado à luta, né, estamos aqui para fazer o debate, contamos sempre, né, com a tua presença, de outros especialistas, para a gente ir informando, né, a nossa audiência, debatendo, enfim. Muitíssimo obrigado, viu? Ana Luísa Calisto, obrigadíssimo pela tua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Vamos em frente. É isso. Ontem tinha bastante gente comentando aqui no nosso chat, né, que é bacana receber pessoas novas, especialistas. Gente, né, apesar da pouca idade perto da minha, que estou beirando os 60, né, e o Batata, que está beirando os 77, né, a gente receber pessoas jovens, mas com acúmulo de luta, de conhecimento, né, importantíssimo, não só da academia, mas também da militância. É importantíssimo, a gente fica muito feliz. Hoje eu já falei de algumas felicidades aqui no jornal que a gente, né, tem. Uma delas é justamente essa, apresentar para vocês, né, pessoas que são especialistas em temas tão delicados para a nossa sociedade. A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro finalizou a entrega dos anexos da delação premiada às autoridades. O material foi entregue em um pendrive e agora será analisado pela Polícia Federal e pela PGR. O ministro do STF, André Mendonça, já foi avisado sobre o recebimento do conteúdo. A expectativa é de que o processo de verificação leve cerca de 2 meses. A PF e a PGR vão trabalhar em cooperação para checar os relatos do banqueiro e, caso seja necessário, podem pedir mais informações. A negociação tem como eixo a devolução de recursos e a comprovação de atos de autoridade citadas. Investigadores afirmam que o acordo segue critérios técnicos sem alvos pré-definidos. Somente depois de toda a checagem é que o ministro André Mendonça vai decidir se homologa ou não a delação.
A análise das autoridades vai definir os próximos passos das investigações sobre o caso Master. Os investigadores vão avaliar se as provas apresentadas são suficientes para o acordo avançar ou se haverá novas exigências antes da validação final pela Justiça. Primeiro, eu quero dar os parabéns ao pessoal que produziu essa matéria, né? Essas fotos aí que a gente tem que mostrar. Aquele Vorcaro lá, Daniel Vorcaro de Smoke, aquele lá já não existe mais. Né? O que a gente precisa mostrar é isso aí. Né? E precisamos ficar de olho, né, nessa delação premiada aí. Né? Eu ouvi aí um zum, não confirmado ainda, que ele está entregando o 3º escalão. Né? Nós queremos o 2º, o 1º, o 4º, o 5º, o 6º, todo mundo. Eu não fui para o telão hoje conversar com o nosso pessoal. Né? Nossa pauta está corridíssima aqui. Eu queria que vocês colocassem aqui, se for possível, né, a interação com a nossa audiência. Tá aí essa arte maravilhosa. Participe do TBT News enviando seu comentário. Meu querido Dom, sou do Rio de Janeiro. Assisto o teu programa todo dia. Lula no primeiro turno. Sebastião Lavira. Valeu, Tião. O mundo é banso. Pois é, você sabe que eu estava conversando com o Valério Arcari aqui, que é o nosso colunista, e não deu tempo de eu falar com ele sobre isso, porque ficou muito longa a nossa pauta, mas vai ser uma eleição muito difícil, né? Agora a gente pode vencer no primeiro turno, porque no primeiro turno as pesquisas todas elas põem o Lula à frente. E uma eleição polarizada, né, para resolver o primeiro turno é fácil. É só um dos candidatos conseguir 50% dos votos e mais um. É isso, não é 1%, é mais um voto, 50% mais um voto. E a campanha não começou. E a gente sabe o que tem do lado de lá e o que tem do lado de cá. Vai ser uma eleição com critérios comparativos. Né? Então, existe essa possibilidade. Vai depender, como o Valério falou, da forma que o campo progressista democrático vai entrar no jogo. Tem que entrar com vontade de ganhar, segundo ele, como o Palmeiras entrou ontem. Né? Do primeiro minuto nós vamos ter que, né? Melhor assim, né? Jogar com raça. Vamos em frente. Nicolas fala muito dos milhões que não aceitam essa justa punição. Esconde como é de feitio de um hipócrita os milhões que aprovam que são a maioria da população. Exatamente, querido. E esquece a Constituição também, né? Porque não adianta só o povo querer, eu quero. Aqui, se a gente não tomar cuidado, eles aprovam a pena de morte em uma votação, em uma noite, né? É isso. Boa tarde, Dom Ernesto. É isso aí, tem que suspender mesmo os mandatos desses golpistas safados. É nós aqui no bairro Cangaíba, São Paulo. Bora, valeu, Francisco Hélio. Abraço, meu irmão. 17h30. Eu vou correr com os comentários, tem muita coisa ainda. A Bill Pedroso, meu amigo lá de Glorinha, Rio Grande do Sul. Boa tarde, gurizada e meninada. Depois do choro do Zé Brisa, ficou estampada a verdade que para ser pozolóide não basta só ser mau caráter, tem que ser covarde também. Essa é uma característica padrão em todos eles. Abril, forte abraço para você, meu irmão. 17h30, pode ir rodando, por favor. O Lula é o cara mesmo, nem chegou em Washington e já terminou a guerra. Laura, temos novidades aí? Meu cara, vamos nos atualizando aí. Um beijo, Laurinha, querida, obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, estão sentindo um tremor? É a direita tremendo com a delação do Vorcaro, disse o Carlos Prates. Boa, querido, vamos em frente. Meu irmão. Confere para mim, por favor, essa informação que a Laura trouxe. Boa tarde de Curitiba, Brasil, liderança global no final da década de 80. Eu já afirmava que o Brasil seria um líder global, juntamente com os BRICS. Hoje, BRICS. Boa, Walter Luciano. É isso aí, meu irmão. Vamos lá. Obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. E às 10h30 tem o TBT News, primeira edição. Bora lá. Manuel, obrigado. Posso afirmar que o povo dos Estados Unidos são patriotas. E boa parte dos brasileiros é o que você me diz. Essa turma aí é patriota, mas eles estão perdidos no país, né? Estão no partido errado. Valeu, Manuel, querido. Vamos em frente, 17h31. Segurança Pública, diz a Áurea Donato.
É isso, né? Obrigado, Áurea, pela mensagem. Por que, com toda a sua expertise, Lula, iniciando pelo tema segurança pública, conseguirá, com sucesso, desenvolver os demais temas com muita tranquilidade e sobressaindo? Áurea, obrigado pela mensagem, querida. Ela que faz parte do nosso financiamento coletivo. Muito obrigado também, viu? Vamos lá, mais um só. Vamos lá, depois a gente tenta fazer mais uma sessão. O Francisco, boa tarde a todos, da TVT News, da Ernesto. Vamos que vamos rumo ao Tetra. Viva o nosso presidente Lula, a opção é a B, falando da nossa enquete. Põe a enquete de novo aqui, só para eu passar para o pessoal, se já puder vir com uma parcial. Bicho, a nossa enquete hoje também tá bombando aí, viu? Lula e Trump, o que é mais importante na reunião? Opção A, segurança pública. Opção B, soberania econômica. Ou opção C, liderança global. Por enquanto, soberania econômica, 67% da nossa audiência, né? A opção B. A liderança global, 15%, e segurança, 17%. Deu uma atualizada ali agora. Bom, a opção B está 68% na frente. Vai votando que daqui a pouco a gente vai mostrar mais uma parcial e também o resultado final da nossa enquete. 16h33, os integrantes da Advocacia Geral da União vão ter o auxílio saúde ampliado. O benefício agora passa a incluir gastos com academia, fertilização in vitro e até despesas médicas de parentes por afinidade, como sogros, genros e cunhados. O cunhado não vale, cunhado não é parente, espera aí. O novo modelo foi comunicado aos membros da carreira pelo Conselho de Gerência, que gerencia os honorários. A mudança ocorre um mês após o STF estabelecer novas regras para penduricalhos. O auxílio saúde para essa categoria foi ampliado de 10% para 15% do teto salarial, o que equivale a cerca de R$ 7.000. Tem direito ao reembolso os advogados da União e procuradores federais da Fazenda e do Banco Central. Os servidores técnicos da AGU ficaram de fora. O Conselho também autorizou o pagamento de despesas de parentes até a terceira geração, como sobrinhos e bisavós, sem a necessidade de que eles sejam dependentes no imposto de renda. Uma das regras que mais chama a atenção é a forma de comprovação. Basta que o membro da AGU envie uma declaração assumindo a responsabilidade financeira, mesmo que as despesas tenham sido pagas, total ou parcialmente, por outras pessoas. Aí, como diz o... Sabe isso aí, hein? Sabe isso aí. Ô, meu pai do céu. Nós fizemos um convênio aqui, isso aqui é uma fundação. Né? A TVT é uma fundação. Aqui nós fizemos um convênio para a gente poder comprar o óleo de cannabis. Aí sim você pode levar, né? Serve para o sogro, para a sogra, para o primo acho que não, né? Para a mãe, para o pai, para os filhos, né? Esposos, esposas, companheiros e companheiras, né? Nós somos uma fundação e mesmo assim é isso, a gente vai lá e paga um valor, né? Agora, vem cá, o cara com o dinheiro público querendo fazer essa farra, aí não dá, né? Enquanto o Congresso avança com o projeto de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre realizou uma homenagem aos que resistiram ao golpe de 64, proposta pelo vereador Jonas Reis. A Comenda Porto do Sol foi entregue a Ignez Maria Serpa e Paulo de Tarso Carneiro. Os ex-militantes lutaram contra a ditadura militar, foram presos e torturados durante o regime. Quem traz os detalhes dessa cerimônia é o repórter Guilherme Oliveira. Guilherme, muito boa tarde. Os nossos repórteres hoje estão entrando ao vivo, estão caprichando no cenário, hein? A gente estava na Marina da Glória agora no Rio de Janeiro, a coisa mais linda, e agora com essa natureza aí atrás. Guilherme, seja bem-vindo, parabéns pela pauta que a gente já sabe aqui que é importantíssima para o processo civilizatório desse país que às vezes parece que querem levar a gente para os início dos anos 60, o período pré-golpe. Boa tarde, querido. Boa tarde, Dom, espectadores da TVT. Foi uma noite muito emocionante aqui em Porto Alegre, né? Uma homenagem para esses lutadores e em vida, né? O que eu acho muito importante, porque essa geração está indo, né? Os que sobreviveram à ditadura, muitos estão partindo, nos deixaram. Então, poder homenagear
esses guerreiros em vida, eu acho que é algo muito importante. E o vereador, então, Jonas Reis, foi muito feliz nessa homenagem a esses dois grandes militantes gaúchos, né? Ambos são muito conhecidos aqui no Rio Grande do Sul. A gente também tem a Suzana Lisboa, a viúva do Ico Lisboa, que é uma referência na Comissão Nacional da Verdade. A Sônia Haas também, né? Irmã do Dr. Araguaia, que foi assassinado, lançou filme recentemente, também gaúcha. Mas esses dois, Paulo de Tarso Carneiro e Inês Maria Serpa, são dois queridos aqui do nosso estado. Ambos, além de militantes contra a ditadura, são também trabalhadores que militaram no movimento sindical. O Paulo, enquanto bancário, né, foi da direção dos sindicatos bancários. A Inês Maria, pelo SIMPA, Sindicato dos Municipários, trabalhou muito tempo na Secretaria de Saúde aqui do município. Então, ontem, né, foi na noite de ontem que ocorreu essa homenagem. Estava uma sessão muito bonita, né? Receberam, então, a maior honraria que tem aqui da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que é a Comenda Porto do Sol, e lá estavam familiares, amigos, militantes da causa pela memória, né? E também dirigentes sindicais dessas categorias, né? Os bancários estavam em peso lá para também prestigiar o Paulo de Tarso, assim como os municipários também tinham alguns. O próprio Jonas, que propôs a homenagem para eles, é professor do município, né? A nossa equipe acompanhou a sessão ontem, Dom. Eu gostaria então de mostrar para o público que está nos assistindo a beleza que foi essa cerimônia. É muito importante esses momentos, aproveitar que essas pessoas, muitas, né, infelizmente morreram, foram assassinadas pelo Estado brasileiro. Isso continua acontecendo hoje, mas essas pessoas aqui viveram, inclusive a minha avó, e faz a gente lembrar que a luta resiste, que a gente é memória, e a gente está aí então para honrar essa memória e continuar na luta. Em casa, meu pai sempre foi muito de reforçar a questão da liberdade, né? Então, embora eu não tenha todo o domínio de história política que tem meu pai, eles sempre ficou muito forte, foi esse apreço pela liberdade, né? Hoje a gente tem democracia graças a essas pessoas, como a Inês, o Paulo de Tarso, que lutaram muito, foram torturados, foram presos, outros foram mortos, mais de 400 mortos, desaparecidos no Brasil. É uma conta muito grande da nossa nação com aqueles que lutaram bravamente para que nós voltássemos a ter liberdade. Quando eu fui presa, três mulheres que estiveram presas comigo, que foram torturadas, elas não eram guerrilheiras, militantes. Elas eram mulheres de companheiros militantes, entendeu? Essas mulheres sofreram também. Tá? Elas sofreram muito e elas não são citadas. Então, não é só tu ser a militante que pegou em armas ou que atuou mais ativamente, mas também tem aquela mulher que não atuou assim na frente, mas estava ali. A direita quer lutar sempre pelos seus interesses e principalmente pelo interesse político. Eles não querem anistia política, eles querem anistia dos ladrões, dos corruptos, né, do pessoal do Banco Master. E eles ousam fazer. E nós estamos fracos nisso. Nós temos que fazer muitos eventos como esse. Repito, é a contraofensiva, assim como lá, em 64, 68, nós entendemos que não podíamos ficar parados, só fazendo congresso e sofrendo repressão, que nós tínhamos que ir à luta. Foi certo ou errado, nós fizemos uma opção pela luta armada. Hoje, certo ou errado, nós temos que fazer uma opção, uma luta ofensiva contra o avanço da direita no Brasil.
Então, o show ali teve o Demétrio Xavier, que é um cancioneiro nosso aqui, muito querido, e também o Raul Elvanger, né, que é outro militante histórico aqui da luta por memória também, foi exilado, né, viveu na Argentina, tocou com a Mercedes Sosa, né, essa música mesmo que ele tocou ali, Solo Le Pido a Dios, ele, né, tocou com a Mercedes Sosa essa música, então é outra referência nossa, foi uma noite de memória muito emocionante por aqui, Dom. Muito bem, eu imagino, cara, dá pra gente sentir a emoção aqui. Eu, quando estava o Paulo de Tarso falando, e ele sempre faz uma conversa direta, porque nós somos assim, eu falei, essa daí é a minha turma, é direto ao ponto, golpistas e etc. Nós temos que chamar os caras pelos o que eles são exatamente. Querido meu amigo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Mais uma pauta importante, Guilherme. Desculpa aí o tempo que a gente hoje está com a pauta correndo aqui. Pegamos um colunista aqui que fazia tempo que não via, o professor Valério Arcari, e a gente acabou estendendo um pouco, o papo ficou bom ali. Eu peço desculpas pelo atraso com você. Muitíssimo obrigado, querido. Forte abraço, um beijo na Mafalda. Pode deixar. Valeu, Dom. Abração. Abração. 17 horas e 43 minutos, donos de apartamentos em São Paulo, anunciados no Airbnb para aluguel de curta temporada, começaram a receber notificações sobre possíveis irregularidades. Desde maio do ano passado, um decreto da Prefeitura proíbe que unidades de habitação de interesse social sejam destinadas a esse tipo de negócio. A regra tenta frear um esquema de fraudes de construtoras que desviam a função social desses imóveis. Em um comunicado enviado por e-mail, o Airbnb informou que iniciou uma análise de eventuais irregularidades com base em uma listagem oficial da Prefeitura. Nos próximos dias, anfitriões com anúncios ilegais serão notificados sobre a remoção das unidades do site. No final de março, o Executivo enviou à Câmara Municipal uma lista de empreendimentos que receberam incentivos para moradia de baixa renda. Essa lista é a base para identificar quem está em desconformidade com a legislação, já que esses imóveis deveriam cumprir uma função social e não mercadológica. A medida da plataforma surge 8 meses após a instalação de uma CPI na Câmara Municipal, mas parlamentares como Nabil Bonduque alertam que a conferência dos anúncios ainda está longe de ser eficiente e automatizada. O capitalismo é isso. Aí junto o capitalismo com a falta de ética e a ganância sem fim sobre dinheiro, aí vira esse tipo de coisa. O governo se esforça para ter uma política habitacional que contemple pessoas que não têm casa para morar. E não tem casa para morar por quê? Por conta da especulação imobiliária. Aí vem os especuladores, né, de plantão e começam a usar as benesses que têm a habitação popular, né, para ter lucro no bolso. Para mim, a gente tinha que endurecer a lei aí. Né? Porque quando lei de furto, roubo, seja de celular, de carro, de pneu, de bola, de o que quer que seja, né, a pena já é alta. O cara não deixa de cometer o crime porque a pena é baixa. É pela impunidade. É a falta de inteligência da polícia para investigar os crimes, para prender as pessoas. E aí o cara se sente à vontade. Não é porque a pena, 5 anos de cadeia vai passar para 6 anos de cadeia, o cara vai parar de roubar. Não, meu amigo. Que vai parar de roubar tem várias camadas, mas uma delas é a investigação da polícia, né, e criar políticas públicas de segurança que combatam o crime, sem contar a redução drástica que a gente precisaria no abismo social e econômico que esse país vive. Esse é o lugar que a gente precisa ir quando fala, né, em combate à criminalização, ao crime, e aumento de pena. Agora, para esse tipo de coisa aí, o cabra tem que ter uma pena tão dura como esse roubo que vai por aí. Né? Que o cara simplesmente, olha, eu lembro, gente, o Dallagnol, ele comprou, acho que mais de 6 apartamentos que eram do Minha Casa Minha Vida. O que o cara quer com 6 apartamentos do Minha Casa Minha Vida? Especulação imobiliária.
E é a mesma coisa, o cara ele compra aqui no centro esses estúdios que, na verdade, são feitos. Aí, quando é para moradia social, evidentemente que a construtora tem uma redução nos juros, financiamento para construir, etc., porque é uma política, né, de habitação popular, social. E aí o cara ele constrói, vende para investidores, que são, na verdade, especuladores imobiliários, e aí desvia a natureza do negócio. Isso é cadeia, meu amigo. Desculpa, mas isso é cadeia. Depois essa mesma gente fica aí reclamando. Ah, sabe o que acontece? Esse MST, MTST, esses vagabundos, eles querem ficar, né, morar de graça, que não sei o quê. Aí, estão invadindo, estão não sei o quê. É isso. Essa mesma gente aí, que é o discurso, inclusive, do Dallagnol, né, que comprou vários apartamentos lá em Curitiba, né, pelo Minha Casa Minha Vida. É uma contradição que eu não entendo. Na minha opinião, eu não sou, né, a favor do punitivismo. Eu sou a favor que essa gente responda, né, o crime que estão cometendo. Mais uma ação de reintegração de posse expõe falta de políticas habitacionais efetivas na capital paulista. Nessa quarta-feira, 33 famílias foram retiradas de um edifício no cruzamento das ruas Oscar Freire e Peixoto Gomide, no bairro Nobre dos Jardins. Embora a gestão Ricardo Nunes alegue risco estrutural para justificar o despejo, a ocupação existia desde 2016, sem que uma solução definitiva fosse apresentada pela Prefeitura. O imóvel, que já foi alvo de disputas para virar empreendimento de luxo, revela o contraste da crise de moradia em São Paulo, limitando-se ao pagamento do auxílio aluguel. A administração municipal segue sem enfrentar o déficit habitacional, enquanto as famílias em situação de vulnerabilidade ficam à mercê de decisões judiciais de reintegração de posse. Bom, eu acabei de falar aqui da outra matéria, né? Às vezes as pessoas falam para a gente, pô, o jornal de vocês é gostoso de ver, porque é roteirizado, né? A gente vai montando o jornal para você ir compreendendo problemas graves como esse. Acabamos de falar aqui, o cara usando o Airbnb para alugar apartamentos de interesse social, né? E aí está aí, ó, 33 famílias morando, né, num prédio ocupado, né, que vão ter que sair, né? E é lógico, né? Oscar Freire com a Peixoto Gomide, imagina, né? Vamos lá. A Educação Municipal de São Paulo está em greve. Em assembleia realizada nessa semana, os servidores decidiram pela paralisação contra o projeto de lei enviado pelo prefeito Ricardo Nunes à Câmara Municipal. A categoria questiona o índice de reajuste e as alterações estruturais na carreira, que são vistas como um retrocesso para o ensino público da capital. Para comentar o caso e os desdobramentos no Legislativo, recebemos agora a vereadora da bancada feminista do PSOL de São Paulo, Silvia Ferraro. Boa tarde, vereadora. Prazer enorme recebê-la aqui mais uma vez. Atualiza a gente aí como é que está essa situação nesse momento, em estado de greve, os servidores, toda a nossa solidariedade. E atualiza a gente, por favor, vereadora. Boa tarde. Boa tarde. Neste momento eu estou aqui na Câmara, inclusive. Está dando para ouvir? Está tudo certo? Está ótimo. Tá ótimo. Estou na Câmara Municipal aqui, inclusive. No plenário, nesse momento, está se debatendo o projeto que foi mandado pelo prefeito Ricardo Nunes no dia de ontem. E nós fomos surpreendidos porque o projeto não trata só do reajuste do funcionalismo. O projeto trata também de mudanças estruturais na carreira da educação, dos profissionais de educação. Então, é muito grave o que tem no projeto. Por exemplo, profissionais hoje da educação infantil, da rede direta, vão poder fazer uma troca para as EMEFs, né, sair da educação infantil e ir para escolas de ensino fundamental, e isso pode esvaziar os CEIs, que são os Centros de Educação Infantil, e possibilitar com que hajam mais conveniadas, mais redes privadas
tomando conta da educação infantil na cidade de São Paulo. Então, essa é uma primeira questão. A outra questão que muda também a carreira dos profissionais de educação é o concurso. Hoje, o concurso público, a última fase do concurso é a prova de títulos, e eles colocaram mais uma fase no concurso público, que seria um curso de formação em que os professores iriam ganhar 70% da remuneração para ficarem por um período indeterminado, porque não tem um período, simplesmente fazendo essa formação que pode ser usada, inclusive, como um filtro ideológico para se adentrar à rede municipal enquanto servidores municipais de educação. Também o prefeito mandou no projeto o aumento de até 30% de trabalhadores na educação contratados e não concursados. Ou seja, a lógica do projeto nos ataques específicos à educação é precarização do serviço público, ou seja, aumentar o número de contratados, aumentar a terceirização e diminuir o número de efetivos e dificultando, inclusive, o acesso, né, desses trabalhadores efetivos, concursados, para o Serviço Público Municipal da Educação. E também coloca a questão da jornada, impede, né, o acesso à jornada especial, que a gente chama de JEIF, para os professores readaptados. E o que eu queria comentar é que o prefeito Ricardo Nunes, ele se aproveitou de um projeto que diz que era para ser o reajuste geral do funcionalismo público, para incluir aí jabutis, que a gente chama aqui na Câmara Municipal de jabutis. O que são os jabutis? É quando o projeto trata de uma coisa e o prefeito embute nele outras coisas, né? A surpresinha, o projeto Kinder Ovo. Você vai abrir o projeto, tem várias surpresas desagradáveis, no caso desse projeto, que são ataques à carreira do magistério. Muito bem, vereadora Silvia Ferraro, mais uma vez aqui com a gente. Nós vamos estar atentos aí a essa pauta, toda a nossa solidariedade aos servidores da educação, né, e, sobretudo, a vocês que estão travando o debate aí na Câmara Municipal, que a gente sabe que a extrema-direita aqui em São Paulo, infelizmente, como em outros lugares, né, faz muito barulho, e eu falo isso em relação ao Congresso Nacional e serve também para a Câmara Municipal de São Paulo. É constrangedor a gente estar num determinado momento da nossa história, no mundo com tantas aflições que a gente precisa dar conta. A gente acabou de mostrar aqui, né, essa questão da habitação aqui em São Paulo, agora uma ode de despejo, uma retomada de um espaço, né? A gente tem tanta coisa importante para discutir e a gente, infelizmente, né, fica com a turma da quinta série na Câmara Municipal, que faz muito barulho. Ainda bem que a gente tem, né, vereadoras como você, como a Luna e outros camaradas e camaradas que fazem esse debate. Hoje a bancada do PSOL, que é a minha bancada, e a bancada do PT, que é a bancada da Luna, estamos obstruindo aqui a votação, atrasando a votação, para tentar arrancar uma negociação aí com a prefeitura, para tirar, principalmente, todos esses itens que eu falei desse projeto. Queria alertar todos os servidores municipais que eles querem votar hoje em primeira votação já, agora no plenário, daqui a pouquinho. Então, todos que puderem vir para cá fazer pressão, mas que, se passar no dia de hoje, vai ter uma audiência pública na próxima terça-feira, aqui na Câmara Municipal, que precisa ter o máximo de pessoas para fazer pressão, e eles querem colocar em segunda votação, ou seja, a votação definitiva já na próxima quarta-feira, aqui na Câmara Municipal. Então, nós precisamos de gente aqui na Câmara fazendo pressão, servidores vindo aqui para a Câmara fazer pressão nos vereadores da base governista. Muito bem, vereadora, toda a força do mundo para vocês aí estamos aqui à disposição. Nossa equipe vai ficar em contato com você. Qualquer novidade, por favor, entre em contato com a gente, pede para a tua assessoria conversar com a gente aqui para a gente acompanhar essa luta importante para os servidores da educação. Engraçado que toda eleição
os políticos da extrema-direita, da direita liberal. Olha, a educação é importante, porque a educação é isso, porque a educação é aquilo. Depois, quando estão no mandato, fazem esse tipo de coisa. Abraço forte, vereadora. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Um abraço a todos aí da TVT. Obrigada. Pois é, meus amigos, nós temos que ficar de olho aqui, viu? Nós temos que ficar de olho e dar apoio, né, a esse tipo de luta, informar a população. Né? Você que está aí nos assistindo, se você tiver, né, mais informações sobre o que está acontecendo aqui em São Paulo, ou mesmo em outras, né, casas do povo espalhadas pelo país, manda para a gente aqui. Né? Manda para a gente. O meu e-mail está fácil aí? Não. Se tiver fácil, vamos colocar aí o e-mail. Pode tirar esse banner aqui. Coloca, por favor, o meu e-mail se ele tiver fácil, ou o e-mail, né, daqui da redação, para a gente abrir espaço aqui para estar acompanhando o que está acontecendo, né, nas câmaras municipais do país inteiro. Você que está aí nos assistindo, daqui a pouco vai entrar o nosso e-mail. Eu peguei a equipe de surpresa aqui, mas é bom a gente ter esses contatos. É o dom.ernesto.tvt@tvt. Bom, é bom a gente deixar isso pronto já, viu, gente? Porque a qualquer momento aqui a gente pode pedir para o pessoal entrar em contato com a gente aqui. Né? O Eduardo Quirino, né? Contato é isso, né? Senão tem que tirar o cartão do bolso e falar, tá um cartão aí para vocês. Termina daqui a pouco, vai entrar aqui já, viu, gente? Termina daqui a pouco, às 7h18 da noite, o prazo para o presidente Lula promulgar a derrubada dos vetos ao projeto de lei da dosimetria. Segundo o ministro José Guimarães, o presidente não deve assinar a promulgação sinalizando a resistência do governo à norma aprovada pelo Congresso. A medida tem impacto direto no tempo de prisão de condenados e gera um novo embate entre os poderes. A tendência é de que a tarefa de promulgar a lei caiba ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Antes da votação, Alcolumbre retirou da pauta trechos que poderiam beneficiar condenados por crimes graves, como feminicídio e crimes hediondos, para evitar conflitos jurídicos maiores. Diante da derrota, a base do governo já anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O líder do PT, deputado Pedro Czai, afirmou que pretende judicializar a medida em breve. Os governistas questionam o fatiamento do veto integral pelo Legislativo, o que consideram uma irregularidade jurídica. O fato é que o governo avalia que o STF pode manter a decisão dos parlamentares, o que beneficiaria Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Ele poderia ter o prazo para o regime semiaberto reduzido de 10 anos para apenas 2 ou 4 anos com a nova lei. Gente, isso é uma vergonha sem tamanho. Né? Essa é a verdade. E tem mais 200 mil presos, bandidos como esses, que poderão sair com o tempo, reduzir o seu tempo de prisão de cadeia fechada, né, Batatinha? Ou não? O que você acha? Você acha que não? Não sabe. 200 mil presos que podem estar na condição de se beneficiar como esse charlatão do ex-presidente da República, bandido, porque foi condenado a mais de 27 anos de cadeia. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Põe na tela aqui pra gente, por favor. Qual é o fato mais importante para o Brasil da reunião? Para o Brasil da reunião entre Lula e Trump? Para 65% da nossa audiência, soberania econômica. Boa. Para 18%, segurança pública. E para 17%, liderança global. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela interação com o nosso jornal de hoje. Amanhã a gente está de volta às 4 da tarde, ao vivo. Tchau!